Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para falar para vocês sobre uma coisa muito interessante que a gente tem no universo, tá? Não podemos dizer que é uma descoberta, né? Mas é a primeira vez que os astrônomos detectam um fenômeno muito legal, detectam um determinado tipo de objeto muito interessante também. Vou tentar explicar para vocês aqui para ver se a gente transforma esse assunto que é extremamente complexo em algo mais palatável. Existem no universo, né, vários tipos de galáxia, né? Galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias pares de galáxias, e essas galáxias espiral barrada, tem várias classificações, né? O braço, né, que abre o ramo, né, de classificação de galáxias é algo assim bem complexo. Tem galáxias classificadas de acordo com sua morfologia, massa e por aí vai. Existe, porém, um tipo de galáxia no universo que ela é chamada de Red Nugget, tá? Red Nugget a gente pode traduzir numa tradução assim bem livre de pepitas vermelhas, tá? São galáxias que normalmente, tá? Vou falar aqui do caso geral delas. São galáxias que estão muito distantes da Terra, tá? São galáxias que elas estão numa região, digamos assim, onde elas nasceram, onde elas existem entre 1 e 4 bilhões de anos depois do Big Bang só. São galáxias que resistiram, né? Por que elas têm esse nome, né? Porque quando a gente encontra uma pepita de ouro, é algo que a gente encontra assim, né? Que chama muita atenção. A mesma coisa que os astrônomos deram nome para esse tipo de galáxia. Nessa fase do universo, as galáxias estavam em constante processo de fusão. Então uma galáxia colidia com a outra, fundia com a outra, e assim elas iam formando galáxias cada vez maiores. Basicamente esse que é o processo que aconteceu lá no início do universo. Porém, tiveram galáxias que não participaram desse exercício de fusão, de colisão com outras galáxias e ficaram isoladas em alguns cantos aí do universo, e essas galáxias são detectadas hoje e elas levam esse nome de pepitas, ou de Red Nuggets, né, de pepitas vermelhas, que são verdadeiras relíquias, tá, do início do universo. Você estudar uma galáxia dessa é muito interessante, porque ela é uma galáxia muito antiga, mas que pouco foi alterada durante sua vida, porque ela não passou por nenhum processo de fusão, de colisão, de nada disso. Então você está vendo uma galáxia ali no estado bruto. Essas galáxias, elas lembram muito as galáxias elípticas, mas elas têm somente 1/5 do seu tamanho em média. E acredita-se que é a fusão de várias dessas galáxias, tipo de Red Nuggets, que formaram as gigantescas galáxias elípticas que a gente vê hoje. Beleza? Então isso é a base, é o fundamental para a gente entender. É importante estudar. Por quê? Porque elas guardam lá, se os astrônomos conseguem estudar elas, eles vão conseguir entender como que se deu a formação, a evolução das galáxias de maneira muito mais precisa, porque eles estão olhando para algo que foi pouco alterado desde o início do universo. Essas galáxias, normalmente, elas são muito distantes, e tudo que é muito distante no universo é complicado de ser estudado. Já falei aqui para vocês várias vezes, quanto mais distante a gente vai ao limite dos nossos meios, né, de detecção, dos nossos instrumentos, e isso acaba aumentando o que a gente chama de incerteza. E isso aí não é bom, né, para quando você vai fazer uma análise dessa. Porém, os astrônomos descobriram duas Red Nuggets, duas galáxias, duas pepitas vermelhas, que estão muito mais próximas. Elas não estão nessa distância de bilhões e bilhões de anos-luz da Terra, mas elas estão entre 100 e 300 milhões de anos-luz. Isso aí, óbvio que é longe pra caramba, mas em escala cósmica, em escala da cosmologia, digamos assim, isso é perto, isso é muito perto. É tão perto que essas galáxias se transformaram em belíssimos laboratórios para entender o que está acontecendo ali com elas. Tá? Então isso aí é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Outra coisa, a gente sabe que na maior parte das galáxias existem no meio delas um buraco negro supermassivo. Essas galáxias Red Nuggets, elas têm esses buracos negros também. Então, estudar
esse tipo de galáxia é muito, muito legal para a gente poder entender a relação existente entre os buracos negros e as galáxias. E com essas galáxias mais próximas, isso aí virou realmente algo espetacular para os astrônomos. O que eles fizeram então? Eles resolveram apontar o Chandra para essas galáxias. O Chandra, que é o Observatório Espacial de Raio-X da NASA, ele consegue detectar as emissões de raio-x. O raio-x é emitido normalmente por aquele material que está superaquecido em super velocidade. Esse material gera raio-x e o Chandra detecta ele. É um indicativo de onde a gente pode ter, por exemplo, buracos negros. Então o Chandra fez isso. Ele estudou essas duas galáxias, que essas galáxias, o que acontece com elas? O material está caindo dentro delas, só que é aquilo que eu falo para vocês, né? Parte do material não cai dentro do buraco negro. Parte do material cria um disco ao redor da galáxia, é super acelerado, é super aquecido e começa a emitir radiação. Se você consegue detectar esses jatos, consegue estudar eles, você consegue entender basicamente o que acontece com a galáxia. E ao estudar esses jatos aí em duas Red Nuggets, que são essas galáxias aí primordiais, digamos assim, do nosso universo, os astrônomos descobriram duas coisas muito interessantes. A primeira é que esses jatos, e vamos dizer assim, eles meio que já sabiam disso, só que eles precisavam confirmar nesse tipo de galáxia porque ela não passa por outros processos, ela está muito isolada, e estudar essas coisas de forma isolada no universo é muito complicado, por isso que elas são um estudo muito importante feito por esses astrônomos. O que eles observaram então? Eles observaram que os buracos negros, gerando esses jatos acabam aquecendo, olha que interessante, eles acabam aquecendo o gás ali no meio da galáxia, e esse gás, quando ele está quente, ele impede a formação de estrela. Por quê? Para as estrelas se formarem, o gás, a poeira, precisa estar numa temperatura fria. Esse gás superaquecido, ou seja, o buraco negro, impede que a galáxia cresça, que ela forme mais estrelas. Ao mesmo tempo, o buraco negro consome o próprio excesso de material, o excesso de gás e poeira que a galáxia tem. Ou seja, ele pega aquele gás e poeira que a galáxia tem, engole parte daquele material, o que não for aquela parte, ele gera jatos relativísticos super quentes, eles aquecem o resto do material, não consegue formar estrela. Então, lembra que eu falo para vocês que a galáxia e um buraco negro, eles possuem uma relação simbiótica, e é isso que eu falo. Existe uma relação ali em que o buraco negro central, ele meio que controla de várias maneiras como que uma galáxia vai evoluir, como que uma galáxia vai crescer, como que vai ser a formação de estrela dentro de uma galáxia. Então, o buraco negro supermassivo central, ele tem, digamos, esse poder de controlar o que acontece com uma galáxia. Então, as duas coisas que eles notaram, a primeira, que o gás é aquecido pelo buraco negro e não forma mais estrela, e a segunda, que o buraco negro consome o próprio material da sua galáxia. Isso porque, como essas galáxias estão isoladas, elas não passaram por nenhum processo de colisão, realmente é isso que está acontecendo. Esse estudo ele é muito importante para os astrônomos entenderem a relação entre os buracos negros supermassivos e as suas galáxias hospedeiras. Essa relação ela é de fundamental importância para a gente entender como o universo evoluiu. Por quê? Pensa comigo, a galáxia é o bloco fundamental do universo. É uma galáxia junto com a outra, criando os aglomerados que criam a teia cósmica, que criam aquela coisa toda. Isso é uma galáxia. O buraco negro dentro dessa galáxia, ele controla como que uma galáxia cresce, como que uma galáxia evolui. Ou seja, ele controla tudo que depois vai depender da galáxia. E tudo isso que eu falei que a galáxia faz, isso aí conta a história da evolução do universo, que no fim das contas, quem está controlando é o buraco negro. Então é uma coisa, você vê que é uma coisa que tem toda uma ciclicidade, né? O buraco negro controla o crescimento da galáxia, e esse crescimento da galáxia controla a evolução do próprio universo, uma coisa vai alimentando ou retroalimentando a outra. Então é um trabalho muito interessante, muito legal. Os astrônomos, né, a cada dia que eu sei que vocês vão perguntar da foto do buraco negro. Eu sei disso.
eu já falei para vocês que a foto do buraco negro não vai sair tão cedo. Agora eles colocaram um observatório da Groenlândia para participar do projeto também. Eles estão testando os algoritmos, os modelos deles, então se acalmem com a foto do buraco negro. Não vai sair ainda, assim que sair eu vou trazer para todos vocês. Mas, além da foto do buraco negro, os astrônomos querem entender toda essa relação entre as galáxias e os seus buracos negros. E a cada dia que passa, eles vão entendendo melhor toda essa relação. Então, um trabalho muito legal para quem gosta de galáxia, para quem gosta de buraco negro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. E não se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui.